Boa noite, bem-vindas e bem-vindos a mais um AgroMeeting, o nosso espaço digital das quartas-feiras à noite, uma organização da Espaço Visual com o apoio mídia da Voz do Campo. Este é um evento que tem como objetivo criar massa crítica, quer nas agriculturas, nas agroindústrias e no turismo e mundo rural de Portugal. Para este efeito, portanto, convidamos conferencistas que aceitem o desafio de cá estarem connosco para exporem a sua experiência e conhecimento e, portanto, e com o debate ficarmos todos mais enriquecidos. Hoje, portanto, o AgroMeeting de hoje é sobre a cultura do espargo e é conferencista Pedro Martins da Costa, portanto é licenciado em Enologia pela UTAD e pós-graduado em Viticultura pela Montpellier Superagro. Portanto, ganhou o gosto para a agricultura por influência do seu pai, portanto é engenheiro agrícola de formação. Tem uma carreira internacional, portanto passou por diversos países, trabalhando como enólogo e técnico de viticultura em França, Estados Unidos e Chile, tendo ingressado em 2010 na Avoeda SA, onde trabalhou durante vários anos. Hoje em dia divide o tempo entre a sua família, os seus projetos pessoais situados em Guimarães e as suas consultorias agrícolas. É um autodidata e curioso por natureza, portanto começou a estudar a cultura do espargo por volta de 2015, numa busca por um produto agrícola diferenciador, inovador e sobretudo sustentável na região. O projeto começou a ganhar forma em 2018, com a plantação da sua primeira espargueira em modo de produção biológica. Pedro Martins Costa, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. É um enorme gosto estar aqui consigo neste evento e tenho a palavra. Muito obrigado. Muito boa noite a todos. Antes de mais, queria-vos dizer que queria-vos agradecer ao Espaço Visual, na pessoa do José Martins, pelo convite para poder estar aqui a falar um bocadinho sobre uma coisa que me apaixona, que é a cultura dos espargos. Mas queria também agradecer a todas as pessoas que decidiram inscrever-se e estar aqui a passar esta hora e meia connosco. Espero fazer valer o tempo e espero que saiam daqui com mais qualquer coisa aprendida, espero eu. E nada, e vamos lá começar. Ora, o José Martins já disse quase tudo, o que sintetizou muito bem aquilo que se pode dizer como introdução sobre mim. Eu cedo soube o que queria, sempre gostei muito da agricultura, entretanto mais tarde percebi que queria seguir uma das paixões que tinha, que era a paixão dos vinhos e das vinhas, e então enverdei por esse caminho, estudei na UTAD, estudei enologia. Mais tarde percebi que um enólogo sem viticultura é um enólogo um bocado limitado, e então fui estudar viticultura para onde achei que era o melhor sítio, pelo menos aqui na Europa, que é no sul de França, em Montpellier. Entretanto, os anos foram passando e chegou uma altura da minha vida em que eu senti uma necessidade de fazer algo diferenciador, algo diferente, algo fora do comum, e foi nessa altura que eu e os espargos nos encontramos, e foi assim que nasceu essa ideia de plantar espargos. Hoje em dia eu trabalho como consultor, tenho os meus projetos pessoais na área da agricultura, mas também trabalho como consultor, e pronto, e é isso que eu faço. Eu não sei se é possível, mas eu gostava de perguntar, se puderem pôr aí no chat, qual é que é o interesse em estarem aqui, ou seja, se são pessoas que são meramente curiosos, ou se são pessoas que estão a pensar plantar espargos, ou se são produtores já de espargos, enfim, qual é a vossa relação com os espargos? Se pudessem pôr no chat, eu agradecia. Ok, temos um produtor.
Temos outro produtor. Boa noite, Vânia. Curiosa, muito bem. Ana Ribeiro. Boa, uma plantação. Pequeno produtor a iniciar. Boa. Muito bem, então temos aqui muita gente. Consumidor, ótimo, são os melhores de todos. A Liliana curiosa. Ok. O Abílio tem 50 espargueiras, devem ser plantas, penso eu. Ajudante do produtor, sim. Muito bem, Henrique. Ok, então eu acho que temos aqui. Ok, Abílio. Temos aqui um grupinho de 30 e tal pessoas, quase 40, que sim. Muito, muito bom, não é? Temos aqui gente muito interessada, desde curiosos até produtores de espargos, portanto, acho que temos aqui condições para passar aqui um bom tempo a falar sobre uma coisa que me apaixona a mim e que espero que vos apaixone também. Sim? E temos mais 16 no Facebook. Ok, boa. Então somos quase 60. Sim. Ok. E vai multiplicando. Muito bem, boa. Então, sem mais demoras, já falamos sobre mim, sobre quem eu sou, portanto, mais uma vez eu volto a dizer, apesar da minha formação inicial ter sido muito específica na área da enologia e da viticultura, uma coisa que eu aprendi foi que a cultura do espargo, e que uma vez ouvi e me disseram, e realmente faz todo sentido, a zona de Bordeaux, que é uma zona onde eu trabalhei, também, para além de ser mundialmente famosa pelos vinhos, também tem muitos espargos, também é uma zona muito boa para a produção de espargos. E então lá costumam dizer que quem é um bom viticultor normalmente também é um bom produtor de espargos. Ora, eu espero ser um bom viticultor, porque isso é bom. Quer dizer que o que eu quero dizer com isto é que a viticultura e a produção de espargos está muito interligada. Vamos ter a oportunidade de falar um bocadinho sobre isso, se calhar, porque a cultura da vinha é uma cultura que toda a gente conhece, ou que muita gente conhece, a cultura do espargo não tanto. Mas a verdade é que há muitas similaridades entre uma cultura e outra. Portanto, agora eu passava, se calhar, aqui a uma apresentação que eu fiz para esta nossa conversa, para este webinar. Pode ser, José Martino? Rui, podemos passar? Eu vou partilhar. A tela. Sim. Ok. Então, Sim, com certeza. Só um segundo. À vontade. vontade. Eu agora acho que vou deixar de ver as vossas perguntas ou comentários. Estamos a vê-lo sem câmara, mas ainda não está partilhada a tela. Está quase. Voltamos a vê-lo. Ok. E agora está a começar o compartilhamento da tela. Exatamente. É só um segundo. Sem stress. Já estamos 41 participantes, portanto isto está a ficar giro. Estamos a ver a apresentação. Ora, muito bem. A apresentação são uma série de fotografias que eu vou passando em slide, mas não podemos começar senão por esta fotografia, o Castelo de Guimarães, não é? É o Castelo da Fundação. Guimarães é a cidade da Fundação e, portanto, ter um projeto de fundação de espargos na cidade da Fundação é um motivo de orgulho especial para mim. Eu sou de Guimarães, 50% da minha família é de Guimarães e, portanto, é lá que eu tenho as minhas raízes agrícolas, digamos assim, e, portanto, fazia sentido que o projeto também... Fez sentido que o projeto começasse por lá. Guimarães é a cidade do Castelo. Boa noite, Rui. É a cidade de Dom Afonso Henriques, dos Guerreiros. E do Paço dos Duques, para as pessoas que não conhecem Guimarães, que são de longe. Já agora, quem daqui é que é do norte de Portugal? Ou quem é que não é do norte de Portugal? Barcelos, ok, é perto. Braga, Leiria, ok, Viseu, Chaves, Peniche.
Souro. Bem, isto é fantástico. Gente de todo lado, basicamente. Nós temos aqui gente de todo lado. Fantástico. Portanto, para quem não conhece Guimarães ou já não vem cá há muito tempo, façam um favor de vir. Guimarães é uma cidade lindíssima, uma cidade histórica. Tem imenso para ver. Mas voltamos aos espargos. Muito bem, Severo do Voga, Lixa, Aveiro. Fantástico, fantástico. Temos gente do país inteiro. Realmente são maravilhosas esta tecnologia é maravilhosa. Nós podemos estar em todo lado à distância de um clique. Bom, quem é que sabe o que é isto? Primeira pergunta. Ainda nos locais, boticas, fantástico. Muito bem. São espargueiras, exatamente. É isso mesmo. Esta é a fotografia de um dos nossos campos, de uma das primeiras espargueiras que nós plantamos. Jorge, é isso mesmo. Para quem sabe o que é, só lembra trabalho, é isso mesmo. Isto é uma espargueira em plena vegetação, digamos assim. Portanto, o que é que nós conseguimos ver daqui? Conseguimos ver... e já agora há uma coisa que eu ainda não referi, mas as nossas espargueiras são todas em modo de produção biológico. Portanto, é normal que vejam ervas por todo lado, porque fazem parte do nosso ecossistema e nós queremos que elas lá estejam. Não queremos que elas dominem os espargos, naturalmente, mas elas fazem parte do nosso ecossistema e temos que viver com elas. Ora, isto é uma espargueira, exatamente, e este é o nosso ponto de partida para a nossa conversa de hoje. Portanto, isto é o que nós chamamos uma espargueira. Isto é uma espargueira já em plena vegetação. Algumas pessoas que não conheçam tão bem a planta podem perguntar, mas então onde é que estão os espargos? Já vão perceber. No fim desta apresentação vão perceber onde é que estão os espargos. Ora, isto aqui que eu tenho a seguir são duas garras de espargo, duas plantas de espargo. Estas plantas são colocadas debaixo da terra, já vos vou mostrar. Pois são uma espécie de bulbos. Daqui estão a ver estes olhinhos. Se olharem bem para a cabeça, para o centro de cada uma destas plantas, nós vemos uns olhinhos. E é daqui que nascem os espargos. Portanto, isto é a plantação. A cultura do espargo é uma planta perene. Nós plantamos o espargo uma vez e é expectável que a espargueira dure entre 10 e 15 anos. Portanto, é uma cultura perene. Lá está, as tais similaridades com a vinha. Também é uma cultura perene, plantada em linhas. Neste caso, nós plantamos os espargos desta maneira. Nós abrimos valas, colocamos os espargos debaixo da terra e depois cobrimos. Reparem, aqui do lado direito da imagem nós temos as valas já cobertas de terra e no centro temos os espargos postos na terra e do lado esquerdo, onde está o trator ali não se vê, mas tem um abre-valas na parte de trás e no fundo está a abrir as valas para onde vão ser colocados depois os espargos. Passado 2 a 3 semanas, é esta a imagem que nós temos no nosso campo. Temos os primeiros esparguinhos pequenininhos a furar o solo, a começar a aparecer. É muito importante nós termos rega na cultura do espargo, e por isso é que temos aqui estes tubos de gota a gota. Bem, eu vejo aqui algumas perguntas. Devemos ir respondendo, vou já respondendo às perguntas? Não. Falamos no fim? Eu esqueci, peço desculpa de explicar a metodologia. Portanto, a metodologia dos agromeetings é o conferencista fala durante 15 a 25 minutos e depois da apresentação responde às perguntas que forem colocadas por escrito no bate-papo. Muito bem. É a dinâmica. Então, ok, vamos andando então. Se vir que está a demorar muito, José Martins, diga-me qualquer coisa para apressar, está bem? Não, o que acontece é assim, eu só deixo que dure muito se for interessante. Okay. Portanto, se for interessante, os 25 minutos podem se alongar. Muito sem bem, stress. muito bem. Sem stress. Perfeito. Okay. Então vamos a isso, vamos lá. Ora, abertas as valas, postas as plantas e cobertas as valas, passado 15 dias, 3 semanas, o que nós temos é isto. São as plantas de espargo todas a furar no chão. Posso-vos dizer que o tempo entre cobrir as valas e começarem a aparecer os primeiros espargos
É aquele momento em que andamos com o coração nas mãos a pensar, será que fizemos alguma coisa mal ou será que isto está mesmo direito e vai tudo rebentar? É aquele momento de stress. Mas a natureza leva ao seu curso e a natureza sabe melhor que nós o que é que anda a fazer. E isto é uma espargueira com cerca de 2, 3 meses de vegetação após a plantação. Portanto, já vemos perfeitamente as linhas demarcadas. Reparem que as plantas ainda são pequeninas, não é? São bebés. Portanto, a plantação do espargo normalmente faz-se entre março e maio, não convém fazer mais tarde do que isso. Qual é a ideia de fazer entre março e maio? Primeiro, tem a ver com a colheita das plantas no viveiro, mas depois tem também a ver com o tempo que nós precisamos de cultivo, não, de deixar as plantas crescerem e desenvolverem-se para se fortalecerem, porque depois no inverno, já vamos ver o que é que acontece, mas vamos cortar a rama e vai começar tudo outra vez do zero. No primeiro ano, nós não temos colheita. Portanto, no primeiro ano, plantamos em março, toda a primavera e verão, outono, é para que as plantas cresçam, para que se fortaleçam, e aí temos que lhes dar tudo o que elas precisam para estarem na melhor condição possível, para depois arrancarem no ano seguinte. Aqui é o mesmo campo deste aqui, reparem, é o mesmo campo, mas já perto do final da época. Portanto, este é o crescimento, o crescimento pleno, digamos assim, de uma espargueira no final do primeiro ano de crescimento. Até agora tivemos o trabalho de preparar o solo, tivemos o trabalho de preparar o solo, tivemos o trabalho de plantar, tivemos o trabalho de dar à planta as condições ideais para que ela possa desenvolver-se, e até agora não tiramos nada, não é? Foi só pôr. Que, aliás, é a vida do agricultor normalmente. E depois, a partir de novembro, dezembro, esta é a paisagem que temos, ou seja, a vegetação seca. Ora, no primeiro ano que nós plantamos, mais uma vez, houve um vizinho nosso que uma vez veio ter comigo e disse: "Ó Pedro, eu não sei o que é dizer, aquilo está tudo seco, eu acho que aquilo morreu tudo." Bem, não morreu nada, a planta é mesmo assim, a planta no inverno seca, acumula reservas na raiz, na parte subterrânea. Mais uma vez, vejam a semelhança com a vinha, não é? A vinha faz exatamente a mesma coisa, com a entrada da passagem do outono para o inverno, as folhas caem e as reservas migram para o tronco. Aqui é a mesma coisa, as reservas, os nutrientes migram para a planta, para a parte subterrânea, e depois usam essa energia no ano seguinte para voltar a brotar. Mas, quando nós, antes de começarmos um novo ciclo, nós temos que fazer a trituração da rama. Portanto, aquilo que nós fazemos é, passamos um triturador e desfazemos a rama toda e ficamos com o campo novamente limpo. Portanto, isto é o aspecto do campo após passar o triturador. Portanto, podemos ver que não há, enfim, vê-se restos de rama aqui e ali, não é? Que está triturada, vê-se algumas ervas, mas as ervas também são trituradas. Pronto, isto é uma atividade que dá bastante trabalho, porque temos que ter muito cuidado com os tubos de rega, não é? Porque não podemos passar um triturador por cima dos tubos, portanto temos que tirar primeiro os tubos para o lado, só depois é que passamos o triturador e depois voltamos a meter os tubos no sítio. E então, lá para finais de fevereiro, inícios de março, no ano 2, agora, o que nós temos é os primeiros espargos a furar a terra. Portanto, estes já são espargos parecidos com os espargos que nós, parecidos ou iguais aos espargos que nós conseguimos encontrar no mercado, aquilo que nós, como consumidor, identificamos como espargo, não é? Lembrem-se dos primeiros, que eram espargos muito fininhos, aquilo nem parecia espargo, todos espigados, não é? E aqui não, aqui já temos, logo no segundo ano, se as coisas forem bem feitas. Não é sempre o caso, mas se a coisa for bem feita e bem preparada desde o início, nós no início do segundo ano já conseguimos ter alguma produção. E é isto que nós vemos, começamos a ver aqui e ali
os espargos todos a furar a terra. Ora, aqui do lado esquerdo, o que nós temos é o aspecto dos espargos logo quando eles saem da terra, logo no início da campanha, portanto, houve a trituração, vê-se algumas ervas a aparecer, mas sobretudo vêem-se os espargos. Depois, do lado direito, isto já é o campo em produção, mas já, se repararem, a linha está roçada. Porquê é que a linha está roçada? Porque, entretanto, as ervas cresceram e nesta fase da apanha os espargos não crescem muito, portanto, os espargos não dominam as ervas, mas temos que ser nós, e isto é a parte chata de trabalhar em biológico, é que temos que ir lá à mão, com a enxada, e tumba, tirar as ervas todas dos espargos. Portanto, isto é o aspecto da espargueira, depois de uma primeira passagem a fazer a deservagem mecânica, mas que neste caso é à mão, não há outra hipótese. E aqui é outra fotografia, nada só para verem um espargo, neste caso este espargo tem 20 centímetros, o que significa 20, não tem bem 20, tem um bocadinho menos de um palmo, o que significa que está quase a chegar à altura de ser cortado. É só para dar uma ideia do tamanho do espargo em relação à nossa mão. Mas normalmente nós cortamos os espargos com 22, 23 centímetros, neste caso ainda lhe faltam uns 5 centímetros para ser cortado. Aqui já temos uma espargueira em que já começamos, pensem bem, no ano seguinte à plantação, não é? Estamos no segundo ano, no primeiro ano, ano 0, o ano da plantação, ano 1, o ano da primeira produção, e aqui é já depois de largarmos a espargueira, ou seja, de já não fazermos mais colheita. O que é que acontece? Começamos a ver os espargos a crescer. Ora, reparem bem na diferença destes espargos para os espargos que nós vimos no início da apresentação. São espargos muito mais grossos, muito mais robustos e que já se vê que vão crescer muito mais. Ora, aqui temos uma fotografia de um tipo que apareceu lá na espargueira, que eu não sei quem é, mas vejam bem o tamanho que já têm estes espargos. Portanto, aqui estamos a falar cerca de um mês depois da colheita, um mês e meio depois da colheita, depois de terminarmos a colheita. E vejam que já há aqui espargos do tamanho maiores do que uma pessoa, né? Portanto, os espargos crescem muito. Como é que nós decidimos parar a colheita dos espargos? Ou seja, o espargo, reparem no seguinte, nós, desde que começamos a fazer a colheita do espargo, nós temos que apanhar espargos todos os dias. Todos os dias temos que passar no mesmo sítio a apanhar os espargos que chegam àquela altura certa. E, portanto, a questão põe-se, mas então, se é só fazer isso, porque é que não apanham espargos até, sei lá, até novembro, não é? Não apanham espargos até novembro porque, como em tudo, temos que encontrar um equilíbrio na cultura do espargo. E o equilíbrio encontra-se da seguinte maneira: nós sabemos que quanto mais nós colhermos este ano, menos reservas vamos ter no próximo ano. Portanto, nós temos que olhar bem para as plantas, ver o vigor das plantas e perceber quando é que as plantas já estão a ficar fracas e nos estão a dizer, calma, já é melhor não produzir mais, porque eu agora tenho que crescer, tenho que produzir nutrientes, mas é para mim, para que no próximo ano para que eu consiga assegurar a minha perenidade, não é? Não só do próximo ano, mas também a longo prazo. Nós queremos que os nossos investimentos se estendam o mais possível, não é? E se rentabilizem o mais possível. Portanto, é com base nessa observação que nós decidimos quando é que temos que parar a apanha. Como eu estava a dizer aqui, paramos a apanha há cerca de um mês e qualquer coisa, e este é o tamanho das plantas. Aqui já estamos no verão, e posso-vos dizer que aqui já não se vê nada, porque temos os espargos já à nossa altura, portanto já é um matagal quase cerrado, mesmo para passar entre as linhas já é complicado. Portanto, aqui já temos uma espargueira adulta em plena vegetação. Aqui está, mais uma vez, nós quase que nem temos a percepção de onde é que estão as linhas, não é? Porque as plantas fecham-se umas em cima das outras e torna-se difícil. É possível passar no meio, atenção, mas isto fecha. Por um lado é bom, porquê? Porque assim abafa-nos as ervas. Desde que nós temos as plantas grandes, já não temos que nos preocupar tanto com as ervas, que é a nossa grande dificuldade a lidar com as ervas. Mas desde o momento em que os espargos crescem,
já deixamos de ter problemas com esses infestantes. E pronto, isto era só um pequeno aperitivo para vos mostrar, para vos levantar a ponta do véu sobre aquilo que é a cultura do espargo, aquilo que é o ciclo de uma espargueira. E portanto agora eu se calhar acho que podíamos passar à parte das perguntas e respostas. O que é que achas, José Martino? Acho bem, muito obrigado por esta excelente... Vou tirar aqui a partilha. Ajuda para ler melhor as questões. Muito obrigado muito por esta excelente e didática apresentação. Dou-lhes parabéns, têm uma excelente capacidade de comunicação, aprendemos imenso e, portanto, vamos passar aqui, portanto, quais os pontos fortes e fracos da cultura do espargo? Ui, essa dava para um próximo webinar. Está comprado. Daqui a 6 meses, fazemos um sobre esse tema. Bem, os pontos fortes e os pontos fracos. É uma ótima pergunta para quem está a pensar em investir em espargos. Ora, os pontos, eu vou dizer alguns, outros se calhar vamos escapar, mas há muitos pontos fortes e há muitos pontos fracos. Mas os pontos fortes, os de forma resumida, considera mais importantes? Sim. Bem, o ponto forte é que é uma cultura que tem um período de intensidade muito grande, que é na altura desde o final de fevereiro, desde que os espargos aparecem até ao final da colheita. É uma altura extremamente intensa e estamos a falar, numa espargueira adulta, estamos a falar de 90 ou 100 dias de apanha seguidos. E quando eu digo seguidos, é ininterruptamente mesmo, é sábados, domingos, é tudo. Temos que ir lá todos os dias, porque se saltamos um dia, no dia seguinte chegamos lá e temos espargos de 40 centímetros espigados, é uma perda enorme. Mas tirando essa parte de intensidade grande, que são esses 3 meses, depois o trabalho é bastante controlável, é um trabalho bastante programável e controlável. O outro grande handicap que tem, e nós estamos em biológico, portanto temos que ter isso em consideração, não usamos herbicidas, como é óbvio, o único herbicida que usamos é a enxada. Tem esse grande handicap, é que nós temos 6 km de linhas por hectare, 6 km de linhas por hectare, e esses 6 km de linhas têm que ser passados à enxada e não há grande escapatória a isso. Portanto, é um trabalho que é duro, não é? Que é chato, mas que tem que ser feito. Isto eram os pontos fortes ou fracos? Já nem me lembro. Pois eu disse-os como fortes, mas eu fiquei a pensar que eram fracos. Para ter que trabalhar ao sábado e ao domingo. Então peraí. Pois, os fortes é que temos 3 meses de trabalho, mas depois podemos folgar o resto dos 9 meses. Claro. Esse é que é o forte. Isso é excelente. É excelente. Portanto, os 3 meses de trabalho são fortíssimos, são mesmo muito fortes. Mas depois os outros 9 meses são muito relaxados. Por exemplo, mais uma vez, falando da vinha, nós temos a vindima, que é um pico de trabalho, se calhar tão intenso como o de espargo, mas é mais curto. Mas temos depois trabalho o ano inteiro. Temos que tratar da vinha o ano inteiro. Aqui nos espargos, obviamente não os podemos negligenciar, mas acaba por ser um trabalho mais passivo e não tão interventivo, nem tão ativo. Outra coisa que também é importante dizer, que é um ponto forte, é que, e mais uma vez, à luz do biológico, tudo o que eu digo aqui é à luz do biológico. A cultura do espargo ainda é uma cultura recente aqui na região e, portanto, e sabendo nós que há uma quantidade de pragas, quer de fungos, quer de insetos que são potencialmente danosos para o espargo, a verdade é que, para já, nós não temos sentido essa pressão. Portanto, temos conseguido levar a coisa sem aplicação de pesticidas nenhuns, nem cobre nem enxofre sequer.
Portanto, isso é um grande plus, né? Quando pensamos não só na gestão da espargueira, mas também na... Não temos tido problemas. Não tem tido problemas de lesmas e caracóis? Olha, nós já tivemos problemas de caracóis, nada de muito grave, e a instrução que demos foi ao pessoal, quando aparecerem caracóis, para os matarem, né? Claro. Mas claro, à mão, ou seja, as pessoas que vão a apanhar, se virem caracóis, tiram-nos caracóis, mas nunca tivemos uma necessidade. E eu sei que há produtores que sim, que já sofreram com isso, de terem ataques enormes de caracol. O caracol o que faz é que baba os espargos e eles depois ficam meio escorroídos, ficam feios. Mas por acaso eles entortam. Entortam, exatamente. Entortam, ficam curvos. E ficam babados, e ficam assim babados, parece que têm uma gosma assim, e aquilo não sai. O que tivemos foi o que temos, aliás, todos os anos no início, numa das parcelas, é ataques de coelhos. Temos, mas os coelhos, isso nota-se muito no início da campanha, porque há poucos espargos, mas depois, quando eles começam a vir a sério, porque repare, nós no início da campanha tiramos tipo 1 kg por hectare por dia. 1 kg é pouquíssimo, não é? Sim, mas depois, no pico da campanha, nós temos dias recorde de tirar 150 kg por hectare. Portanto, quando nós estamos já em quantidades grandes de produção diária, os coelhos têm zero impacto, nem conta para o campeonato. Portanto, é uma coisa com a qual vivemos bem e não nos preocupa. Está abaixo do limite económico de ataque, como é que se diz? Não é a rentabilidade é ponto forte ou ponto fraco? Peraí? A rentabilidade é ponto forte ou ponto fraco? A rentabilidade versus mão de obra. Essa é a grande questão, não é? Essa é a grande questão. Ora, sabendo nós que o espargo é uma cultura de mão de obra intensiva, faz muita diferença o preço de venda do espargo. Portanto, se nós tivermos um preço de venda, isto que eu vou dizer é redundante, mas se tivermos um bom preço de venda, é lucrativo, obviamente. Se tivermos um mau preço de venda, não é. Agora, há uma coisa que também é interessante, é que cerca de 70% do custo está na mão de obra, o que significa que, imaginemos que há, por algum motivo, o preço de venda não é satisfatório. Se nós não apanharmos se decidirmos assim, ok, não vamos apanhar os espargos, obviamente que estamos a perder a amortização, não é, desse ano, que não estamos a amortizar o investimento, mas o grosso do custo está nessa apanha. Portanto, conseguimos viver assim. Ou seja, o que eu quero dizer é que quando nós comparamos isto com uma cultura de fruto, por exemplo, o espargo não é um fruto, não é? É um legume que nasce do chão e nós cortamos, mal ele nasce. Não há um investimento, o que eu quero dizer é que não há um investimento de toda uma campanha para chegar ao fim de 3 ou 4 meses e ter que despejar a castanha no chão porque não há quem a compre. E, no entanto, já tivemos o custo todo da campanha. O que eu quero dizer é que o custo da campanha é todo no início, não é? O grande custo o grande custo do espargo está no início. Isso é bom, porque se houver um cataclismo, pronto, olha, não apanhamos. Não apanhamos, as espargueiras crescem, para o ano têm mais vigor. Aliás, passamos por uma pandemia. Como? Eu só lhe ia colocar uma questão que é a seguinte. Eu tenho uma pequena experiência com os parques com 1000 metros quadrados. Sim. E a conclusão que chego é que é uma cultura interessante, na minha perspectiva, para a exploração familiar. Ou seja, se a mão de obra for própria. Se for patronal, como no meu caso, e pronto, estamos a falar de uma exploração muito pequena, de uma parcela muito pequena, de 1000 metros quadrados, na minha opinião, tem impacto essa questão da mão de obra e também tem impacto a questão da distância ao ponto de entrega. Qual é que é a sua opinião sobre isto? A questão da mão de obra é importantíssima. É importantíssima e é decisiva. Pelas razões que eu já disse. Porque é o grande custo da estrutura, é a mão de obra.
O transporte não é tão, enfim, a partir de uma determinada quantidade diária, não é tão relevante quanto isso, não considero. Ok. Avançamos. Quais as condições edafoclimáticas para a Espera aí, cultura? José, deixa-me só dizer uma coisa que é importante. E mais uma vez eu faço sempre a comparação com aquilo que eu conheço. Nós olhamos para o mercado da uva, não da uva de mesa, mas da uva para vinho, não é? E nós olhamos e vemos que é um mercado altamente estável. Pelo menos aqui na região dos vinhos verdes é um mercado extremamente estável. É um mercado em que já sabemos com o que contamos. É um mercado em que nunca vamos tornar-nos milionários a vender uva para vinho, mas também sabemos quais é que são as regras do jogo e o preço nunca varia muito de um ano para o outro. Nunca vai haver um pico e depois uma queda. Isso não acontece. E é daí que eu venho, não é? É daí a minha experiência. No espargo, já não é bem assim. Nós no espargo entramos no domínio das hortícolas e no domínio das hortícolas estamos muito mais sujeitos. Não há uma região demarcada, portanto estamos a competir com todo o lado e aí aquilo que se passa no resto da Europa, por exemplo, tem uma influência enorme ou pode ter uma influência muito grande na valorização do espargo. E daí a questão que eu dizia há pouco, a história do preço de ser bom ou ser mau varia, ou seja, há mais risco em termos de feitura do preço ou de venda do espargo, pode haver mais risco nesse aspecto. Portanto, eu digo que costumo dizer que a vinha é um poço da praza, nunca dá muito, mas pronto, já sabemos com o que é que contamos. O espargo é um bocado jogar na bolsa. Se a gente souber bem o que anda a fazer, pode ganhar dinheiro, mas também é mais arriscado. Até porque é uma cultura para a qual não há grande historial ainda na nossa região. Não é? Sim, ainda estamos a ganhar experiência e sim, quer do estamos ponto de muito vista no início. produtivo, quer do ponto de vista de mercado. Portanto, a questão que lhe coloco é quais as condições edafoclimáticas para a cultura? As condições edafoclimáticas para a cultura, eu posso dizer que quais é que são as zonas onde há espargo? É nos climas temperados. Nós na Europa temos espargos desde Inglaterra até ao Mediterrâneo, não é? Portanto, temos espargos em todo lado. O que é que difere em termos de clima? É que nós aqui no sul, nós aqui no sul da Europa, digamos assim, Portugal, Espanha, França, Itália, somos mais precoces, não é? Como o tempo aquece mais cedo, conseguimos produzir mais cedo. E isso é bom, conseguimos chegar ao mercado mais cedo. Países como a Holanda ou como a Inglaterra ou a Alemanha são países mais tardios que começam a produzir muito mais tarde e que normalmente têm um período de apanha mais curto também. Portanto, aí faz uma grande diferença. Apesar do espargo ser uma planta muito versátil de se dar bem em quase todo lado, aí há uma questão importante até de colocação no mercado. Quanto mais precoces nós formos, melhor, mais potencial temos de chegar ao mercado numa posição vantajosa. Em relação ao solo, o espargo não gosta de um pH neutro, não gosta de solos ácidos, certamente. Também não gosta de pH muito alcalinos, gosta de estar ali na neutralidade. Tirando isso, gosta de... O que não se pode fazer é plantar espargos em zonas encharcadas, porque as raízes asfixiam e as plantas morrem ao fim de pouco tempo. Portanto, temos que ter solos bem drenados, solos com pouca argila, isso é importante, e também solos com muita matéria orgânica, o espargo gosta de matéria orgânica, e não gosta de pHs extremos, nem pHs muito ácidos, nem pHs muito alcalinos. Ok, obrigado. Qual a perspectiva que tem para o futuro do mercado do espargo produzido no Minho? Bom, é mesmo só uma perspectiva, porque se eu tivesse um bola de cristal, isso é que eu gostava. Mas, é assim, há poucos produtores ainda de espargo na região do Minho. Nós temos, como eu disse há pouco, temos a vantagem de começar cedo, isso é muito bom, podemos chegar ao mercado mais cedo. Agora,
aquilo, eu posso falar um bocado da minha experiência. Eu vejo que... Não, Sim, o objetivo é falar da sua experiência, não é? certo, claro. Da minha experiência, aquilo que eu vejo é que o espargo é um produto que é muito desconhecido ainda em Portugal, é muito popular em países como França, como a Alemanha, como a Holanda, como o Reino Unido. Cá em Portugal é relativamente desconhecido e portanto, há um trabalho gigantesco de comunicação que é preciso fazer, que nós também tentamos fazer através das redes sociais e tudo mais, mas que tem que ser feito enquanto fileira, se é que se pode dizer que já existe uma fileira de espargo, mas esse trabalho tem que ser feito e acho que temos que aproveitar que estamos a começar do zero, ou quase do zero, e temos que nos posicionar bem, temos que conseguir valorizar bem o nosso produto e não cair na tentação de o desvalorizar, porque senão então vamos banalizar e vamos perder valor. Porque a verdade é esta, e isto está mais que visto. Nós aqui no Minho, por causa das condições que temos, nós temos condições espetaculares para produzir espargo. Produzimos espargos extremamente qualitativos, muito crocantes, muito doces. Portanto, puxar por isso e temos que conseguir valorizar o nosso produto e não cair na tentação enfim, de despacharmos as coisas de qualquer maneira. Isso é que não pode ser. pH do terreno onde se encontram as suas espargueiras. Sim, já falei um bocadinho sobre isso. O nosso pH, Sim. como na região do Minho toda, é um pH com tendência a ser ácido. São solos graníticos, com bastante teor de matéria orgânica, muita terra preta. Mas o nosso pH, nós fizemos uma correção de pH antes da instalação e o nosso pH anda à volta dos 6, 5,5, 6 e pouco, por aí. Ok. Compasso de plantação. Nós, as espargueiras que plantamos têm cerca de 21, eu não sei ao certo, mas é à volta de 21 ou 22 mil plantas por hectare, e isto é 1,5 metro entre linhas, linha simples, 1,5 metro entre linhas e 7 plantas por cada 2 metros na linha, o que dá um bocadinho menos de 30 centímetros, acho eu, entre garras. Portanto, 30 centímetros entre as garras na linha e 1,5 metro de largura entre as linhas. Agora, é preciso terem atenção a uma coisa, é que 1,5 metro parece muito, mas não é. Porque, mais uma vez, enquanto que uma árvore ou, enfim, uma planta que está cá fora o ano todo tem um pé metido na terra, não é? Tem um pé. O espargo não. O espargo rebenta em vários sítios, vai furando ali na terra, como vimos nas fotografias, e consoante a espargueira vai envelhecendo, a coroa vai alargando e vai furando em cada vez mais sítios fora do centro da linha. Portanto, as linhas vão estreitando ao longo dos anos. Isso é uma coisa que é preciso terem atenção. Aliás, nós tivemos que comprar quando fizemos o projeto, eu andei à procura de um trator estreitinho, que fizesse 1 metro, que digo já que foi difícil de arranjar, acabamos por arranjar, precisamente por causa disso. Ou seja, 1,5 metro entre linhas, 1 metro de trator, e eu pensei, estou habituado às vinhas, posso a 25 para cada lado, chega e sobra, mas já percebi que não, que é muita ajusta. Temos que andar a improvisar para conseguir passar depois no meio deles sem os partir. Tenho um técnico espanhol, meu conhecido, que defende que não devemos apertar muitas linhas, porque a planta, como cresce muito em altura, à medida que a espargueira ganha idade, que fazem sombramento na linha do lado e que depois desta produtividade. Sim, aliás, nós fizemos ano passado um ensaio que é de plantação de linha dupla e 3 metros entre linhas. Só que os 3 metros entre linhas é falso, porque a linha dupla ocupa para 60 ou 70. Portanto, na verdade, são 2 metros livres entre linhas, digamos assim.
Claro. Vamos ver. Vamos ver. Claro. Qual a profundidade a que coloca as plantas? Cerca de 20 centímetros, 20 a 25 centímetros. Mas 20 chega bem. Mas é uma boa questão, e já que põe essa questão, a planta com a idade vai subindo. Nós fazemos a vala e pomos a planta no fundo da vala, mas com os anos, a força das raízes vai fazendo com que a garra suba e, portanto, ao fim de alguns anos, não logo, mas lá está, depende da profundidade a que plantamos. Se plantarmos muito superficial, isso vai acontecer mais cedo. Ao fim de pouco tempo, vamos ter que estar a meter terra nas linhas para fazer camalhão, porque senão as garras vão ficar cá fora, vão sair da terra e as plantas assim morrem. Portanto, mas 20 centímetros é o que nós usamos. Não faria mais sentido plantar mais perto da superfície e acumiar todos os anos? Para facilitar a colheita? Como é que eu ia dizer? Facilitar a colheita, sim, facilita 20 centímetros se calhar a colheita, não é? Nas nossas espargueiras isso vai acontecer mais cedo ou mais tarde, nós vamos ter que começar a fazer camalhão. O problema é que quanto mais cedo começarmos a fazer camalhão, mais terra vamos tirar do meio e mais estreito vai ficar entre linha. Portanto, quando plantamos estreito, nós não podemos fazer muito camalhão logo à partida, senão depois ficamos sem espaço no meio para passar. Claro. Para 1 hectare de cultura, quantas variedades recomenda? Não mais de 2 ou 3. Não mais de 2 ou 3. E mesmo 2 ou 3, enfim, eu acho que a pergunta que se tem que pôr é qual é que é o objetivo? O objetivo é ter espargos durante muito tempo ou é ter espargos mais no início, mais cedo, quando há, aproveitando a precocidade? É preciso pormos estas questões em cima da mesa. Nós, o que fizemos foi, no primeiro ano, plantamos precisamente 3 variedades em 2 hectares. Mas lá está, não sabíamos de todo o comportamento, sabíamos as características delas, mas não sabíamos o que é que elas iam, como é que elas se iam adaptar no terreno, não havia ainda essa experiência, e portanto plantamos 3. Entretanto, dessas 3 já percebemos que há uma que claramente funciona melhor e já só estamos a plantar dessa, nem sequer estamos a plantar as outras 2. Ok, obrigado. Como controlam as ervas? À enxada. Na linha é à enxada. Na entrelinha é com um destroçador. Mas conseguem trabalhar a enxada na linha? Não cortam toriões? Alguns cortamos, mas é assim, nós com a prática vamos-nos apercebendo onde é que estão os espargos e onde é que estão as plantas. Ou seja, nós vemos 2 ou 3 espargos que foram aqui. Nós sabemos que aqui ao lado não tem nada. Está vazio porque é o espaço entre as plantas. Portanto, conseguimos limpar dessa maneira. Agora, se me pergunta, não corta nenhum? Pá, tenho a certeza que sim. Tenho a certeza que há muitos espargos que, sem saber, vão ao ar. Mas até mesmo na colheita, às vezes ao cortar com a faca, nós picamos o espargo do lado sem repararmos e ele entorta, fica logo curvo, faz logo uma curva. Portanto, isso acontece. Mas não é muito grave. Isso não é muito grave. Porque enquanto eles não saem da terra, não estamos a perder assim uma coisa por aí. A perda não é grande, é o que eu quero dizer. Não é? Porque se eles já estivessem grandes cá fora, perdemos muito mais espargo. Mas se for ainda debaixo da terra, nós perdemos um toquinho. Enfim, não é bom que aconteça, mas também não é grave. É menos mal do que deixar as ervas crescer, digamos assim. Sim. Que fertilizações faz na sua plantação de espargos? Matéria orgânica certificada bio. É a única coisa que podemos fazer. E em que altura do ano é que aplica e como é que aplica? Olha, nós no primeiro ano fizemos uma adubação forte, bastante significativa. Depois, no segundo ano, não fizemos nada. E no terceiro ano fizemos a adubação pós-colheita.
pós-colheita. Mas também há quem faça a adubação nesta altura, antes do início da colheita. Eu acho que as duas alturas são boas. Só não convém fazer a partir de agosto, porque a partir de agosto a planta já começa a parar crescimentos e nós não queremos induzir o crescimento da planta, nós queremos que ela siga o seu ciclo e que comece, se ela já está a parar de crescer, nós não queremos induzir o crescimento, queremos precisamente o contrário, que ela acalme e que comece a migrar os nutrientes para a raiz. Tem a certificação Global GAP? Não, ainda não. Não. Porque as aplicações de matéria orgânica, como são feitas ao sol, e isto é colhido do sol, tem que haver algum intervalo de tempo entre a aplicação e a colheita. Não pode... Certo. Por acaso, nós temos feito a aplicação de produto granulado, não é produto fresco. Sim. Mas de qualquer maneira, lá está, nós fizemos pós-colheita, nem sequer fizemos antes da colheita. Claro. Qual a sua expectativa de duração da sua plantação de espargos? No mínimo 10 anos. Daí nós eu fiz o estudo de implementação da cultura a 10 anos. Se depois der mais, ótimo, é isso que nós queremos, é depois ter as coisas amortizadas e continuar a produzir, mas no mínimo 10 anos. Principais fatores que afetam a produtividade? Excesso de água ou falta de água. Porque o espargo não gosta de estar mergulhado em água, mas não pode ter falta de água. Portanto, gosta de tomar duche, mas não gosta de tomar banho de imersão, digamos assim. Mas o duche é constante. Nós temos que regar, no verão, temos que regar abundantemente os espargos. E se não regarmos, as plantas ressentem-se bastante, crescem muito menos, e se crescerem menos, nós já sabemos que para o ano vamos ter uma quebra grande na produção. O que mais é que afeta a produção de espargo? Rega durante a colheita? Não. Claro. Começamos a regar depois. Rega durante a colheita? Não. Mesmo que o maio seja seco? Até agora nunca regamos, não é? Agora, com as alterações climáticas, nunca digas nunca, não é? Nunca podemos dizer nunca. Sim, claro. Mas poderá dar-se o caso de termos que fazer uma rega ou duas qualitativas perto do final da colheita, sim. Pode acontecer. Ainda não tivemos que o fazer, mas é possível que possa ter que acontecer. Portanto, pelo que explicou há pouco, a questão da variedade afeta muito a produtividade. Sim. Ou não? Sim. Afeta. Claramente. Afeta. Há variedades que produzem mais, há variedades que produzem menos. Ok. E, tanto, mas também há outra questão. Não. Normalmente as variedades que Sim. produzem menos, não sei se é sempre assim, mas no nosso caso também produzem com mais calibre. Ora, a questão do calibre é outro fator de valorização. Há mercados onde o calibre é importante, ou seja, quanto mais grosso, mais valor tem, mas, por exemplo, em Portugal não é assim. Em Portugal, porque o espargo mais grosso obriga a mais conhecimento depois para o cozinhar, porque não é tão fácil de cozinhar. E, portanto, até é um espargo mais gourmet. Os chefes dos restaurantes de estrela Michelin, por exemplo, costumam até preferir os espargos mais grossos. Mas, em geral, as pessoas preferem os espargos, não os fininhos de todo, mas mais para o fino. Ora, aí deixa de ser um fator muito relevante o calibre do espargo versus a produção, não é? O que eu quero dizer é que no nosso caso, no meu caso pelo menos, tem feito sentido escolher variedades que dão calibres mais normais e menos grossos, digamos assim. Porque no fundo o que lhe pagam são quilos, não é? Desde que tenha o calibre mínimo. Mas desde que tenha o calibre mínimo, sim, e até há clientes que não querem os grossos. Ou seja, querem o que está no meio, nem querem muito fino, nem querem muito grosso, querem o que está no meio. E sobretudo no início, repare, isto é uma questão de perceber, de olhar para a natureza. É normal, no início, quando uma espargueira está no início de produção, os espargos tendem a ser muito mais grossos e depois vão ficando mais finos ao longo do tempo, não é? A planta vai perdendo vigor e os espargos vão sendo mais finos. E, portanto,
Isto era para dizer o quê? Para dizer que... Nada, para Estamos a dizer que falar às sobre, vezes sim, os fatores de produtividade. os fatores de produtividade... Não, não, era para dizer que se nós tivermos dificuldade em colocar os espargos grossos, podemos... É chato, não é? Portanto, temos que ter clientes para tudo, mas o que eu digo é que em Portugal, tendo em conta que é um mercado pouco conhecedor ainda de espargos, não valoriza tanto os espargos grossos. Portanto, os espargos grossos vão sempre para exportação. Ou então para alguns restaurantes específicos de estrela Michelin, que nós fornecemos, mas quase sempre vão para fora. Quantos anos demora a chegar à plena produção? À plena produção, desculpa, teoricamente é o terceiro ano. O nosso terceiro ano foi o ano passado, portanto este ano eu vou dizer. Mas teoricamente é o terceiro ano. Se as coisas forem bem feitas, nós conseguimos chegar à plena produção ao terceiro ano. E no nosso caso, começamos a colher logo no primeiro ano. Há pessoas que não, que o primeiro ano, ou seja, não é, o ano zero é o ano de plantação, aí ninguém colhe. No ano seguinte, nós já colhemos, mas há quem não colha nesse ano seguinte, continua sem colher. Portanto, a primeira colheita é só ao segundo ano. No meu caso, fiz a colheita no primeiro ano até à Páscoa. Até à Páscoa, ok. Eu não sei quantos dias é que a Páscoa muda sempre, mas estamos a falar que é para aí 15, 20 Sim, dias. meados de abril, primeira quinzena de abril. Sim, é meia campanha. Meia campanha. Meia campanha já é um bocadito. Mas sim, no primeiro ano podemos sempre fazer 20 dias, entre 15 e 30 dias. Obviamente que contando que as espargueiras estão em boas condições, não é? Porque às vezes, se não correr bem a plantação, podemos estar a desgastar demais as plantas. É sempre o mesmo equilíbrio, não é? Tem sempre a ver com as plantas. Estamos aqui para correr a maratona e não para correr de espargos? Quanto custa produzir 1 quilo de espargos? Claro. Sim. Essa é que é a grande pergunta, não é? Isso varia muito pode variar com vários fatores. Pode variar, por exemplo, se for um ano de chuva, temos que fazer mais passagens à mão. Se tivermos mais produção, o preço do quilo baixa, porque a colheita é muito mais eficiente. Se tivermos menos produção, o preço por quilo sobe, porque o custo da mão de obra sobe por quilo, porque se as pessoas têm que andar o mesmo percurso para colher menos espargos, naturalmente vai ficar mais cara essa colheita. E depois também pesam mais as amortizações, não é? Quanto menos produção, quanto menos produção, maior o peso das amortizações do custo do produto. Portanto, isso varia muito. Pode variar entre... sei lá, pode variar entre 5 euros o quilo e 3 euros o quilo, 2 euros o quilo, não, 3, abaixo de 3 acho que é difícil. Pois, tem muito a ver com a produtividade, não é? Tem muito a ver com a produtividade. E por outro lado tem também muito a ver com a produtividade da colheita, não é? Claro. E depois há um custo também que é o custo de preparação, não é? Porque tem de colher e depois tem que o separar, tem que o cortar. Exatamente. Depois ainda há... Bem, aí depois depende. Há quem compre granel, há quem compre granel saído do campo, há quem compre cortado à medida, há quem compre molhado, enfim, depois há muitas maneiras, mas sim, se couber ao produtor fazer o corte, a calibração e o embalamento e os molhos, não é? Estamos a falar aí de mais um bom pedaço mais um custo que não é nada desprezível. E mais o custo é o custo da entrega, não é? Quando tem que o transportar, são quantidades pequenas. Claro. Quais são os melhores terrenos para a cultura do espargo? Bem, e sobre isso já falamos. Já falamos há pouco. Mas do ponto de vista top, não é? O que faz a diferença é o teor de matéria orgânica, não é? Pelo que eu percebi. É o teor de matéria orgânica e é a filtrabilidade do solo.
Ou seja, tem que ser solos ricos, mas com pouca capacidade de retenção de água. Mas imagine, por exemplo, que tem, sei lá, um terreno como os seus no Val do Ave, ou um terreno de areias de Mira, o que é que preferia? Bom, Areias de Mira tem não é por ser areia, é por ser em Mira. É que está ao pé do mar, deve ganhar para aí 15 dias em precocidade, isso é bom. Agora, sinceramente não sei, mas gostava de experimentar. Sim. A questão, assim, a areia é o solo típico para espargo, é o solo clássico para espargo. Mas, para funcionar bem em areia, o espargo precisa de um aporte gigantesco, e eu digo gigantesco, de matéria orgânica. Senão a planta não se aguenta. Pelo menos 100 toneladas por hectare para começar. Sim, daí para cima. No nosso caso, como são solos muito mais encorpados, já estamos, são solos muito mais, como é que eu ia dizer, são solos muito mais estruturados, não é? E portanto, são férteis, aí, férteis. Sim. Muito férteis, claro. Uma pessoa a tempo inteiro, de quantos hectares pode cuidar exceto colher? Bem, essas perguntas, eu sei que as pessoas querem sempre uma resposta mágica para tudo. Isso varia muito. Repare, estamos a falar de uma folha de 10 hectares única, em que e depois que ferramentas é que a pessoa tem? Tem um destroçador, ou depois vai andar sozinha a sachar, ou é em bio ou não é, porque se não for em bio, olha, leva tudo herbicida residual e está logo o problema resolvido até quase ao fim da colheita, não é? Epá, há tantas variáveis aí que podem influenciar que é muito difícil dar um número, assim, um número mágico, plim, é difícil. Não. Agora, agora há uma coisa que eu, é um bocadinho a há uma coisa que eu experiência, posso dizer. Há uma coisa que eu posso dizer. Normalmente, para a colheita, há um número clássico de pessoas, que é 3 por hectare. 3 pessoas por dia por hectare. Obviamente, no início da campanha não é preciso, porque colhe-se muito menos, e no fim da campanha também se colhe menos, não é preciso. Mas, em média, estamos a falar de 3 pessoas por hectare para a apanha por dia. Que máquinas e equipamentos? Para o resto do ano é uma coisa mais, eu diria que uma pessoa, lá está, depende da motivação, depende de tudo, mas pode se calhar cuidar de 10 hectares, 5 hectares. Que máquinas e equipamentos precisa para a cultura do espargo? Precisamos de um trator, precisamos de um triturador. São as duas coisas principais. Depois, precisamos, eventualmente, de um pulverizador se for preciso fazer algum tipo de aplicações foliares ou de tratamentos fitossanitários, que para já no nosso caso nós temos lá, mas está parado, está encostado, não temos usado. E é isso. Eventualmente uma ivecazinha só para às vezes mexer a terra no meio, e isso é o principal. Uma caixa de carga no trator para trazer os espargos do campo. No campo, como é que organiza a colheita no campo? Nós temos o pessoal que está a apanhar e depois temos nas cabeceiras das linhas, temos caixas, o pessoal vai depositando os espargos nas caixas e depois carregamos essas caixas, portanto, produto indiferenciado, ou seja, não há... Já tentamos 1001 coisas. Houve uma altura fazíamos logo a calibração do campo, porque achávamos que era mais prático, hoje em dia já não fazemos. Enfim, vamos sempre mudando um bocadinho a prática, mas basicamente o que fazemos é as pessoas vão apanhando, chegam ao fim da linha, põem os espargos numa caixa, onde todos vão pondo, né, em várias caixas que se vai enchendo. Depois passa o trator nas cabeceiras das espargueiras a apanhar essas caixas, que encaixam umas nas outras, e levam para o processamento. Ok, obrigado.
Próxima questão. Reparei que há eucaliptos junto ao terreno de espargos. Não há qualquer incompatibilidade? É uma ótima pergunta essa. A incompatibilidade... aliás, sobre essa questão, deixe-me só fazer uma contextualização. A propósito, aquele terreno era um terreno de monte e é um cabeço, portanto era um terreno pobre. Tinha alguma camada de matéria orgânica, mas era um terreno relativamente pobre. Saibro. E era monte. E então o que é que acontece? Aquele sítio está ladeado de casas e nós começamos a ter problemas com ter a floresta perto das casas. Enfim, não vale a pena entrar muito nessa questão, mas de repente, enquanto produtores florestais, que é uma das atividades que nós também temos, vimos-nos forçados a tomar medidas sobre os nossos próprios terrenos para não sermos penalizados. E então o que é que aconteceu? Nós tivemos que tornar, em alguns sítios que estamos rodeados de casas, vimos como oportunidade agricultar esses terrenos, porque de outro modo nós árvores não podíamos ter, não é? Com a nova lei das florestas não se pode ter árvores ao pé das casas, e portanto o que nós fizemos foi aproveitar essas faixas que de outra forma estariam estéreis, estariam a ser erudidas, porque não podiam ter nada, nós resolvemos torná-las em agricultura. E então fizemos os espargos ali naquele sítio junto aos eucaliptos por causa disso. Qual é o problema de estar ao pé dos eucaliptos? É que os eucaliptos têm umas raízes potentes e começam a vir para os espargos. De vez em quando temos que passar um ripper junto, entre a última linha de espargos e a primeira de eucaliptos, passamos um ripper para quebrar ali as raízes, para que não haja invasão. Agora, pior do que a proximidade aos eucaliptos é a proximidade aos carvalhos, porque eu não sei porquê, já na vinha também se vê isso. Quando nós temos carvalhos ao pé das vinhas, as vinhas não crescem. E ali nos espargos é a mesma coisa. Quando nós temos espargos plantados ao lado dos carvalhos, os espargos não crescem. E não estamos a dizer espargos plantados a 1 metro ou 2 dos carvalhos, estamos a dizer afastados 2, 3 metros das copas dos carvalhos, e mesmo assim eles têm dificuldade em crescer. Portanto, aí sim, essa simbiose entre os carvalhos e os espargos não funciona, não é nenhuma simbiose, é mais uma competição. Obrigado. As lesmas e os caracóis, como procede ao seu controlo? Portanto, já disse como é que faziam à mão e que não era problema. Sim, não temos tido problemas graves com isso, felizmente. Faz análises foliares anuais? Não, costumamos fazer análises ao solo. Às folhas ainda não fizemos. Quer dizer, mas espera aí, mas a pergunta é por causa dos são análises nutricionais ou são análises nutricionais, a contaminantes? Não, nutricionais. Ok, porque a contaminantes sim, todos os anos fazemos. Nutricionais não temos feito. A próxima questão já respondeu, que são 3 pessoas por hectare para a colheita. Pergunta se já tem espargos por causa do ano estar muito quente. Já não. Já se vêem espargos no campo, já se vêem espargos aqui e ali, mas ainda não estamos para começar a colheita. O que é normal também. É normal eles aparecerem aqui e ali. É normal, mas o facto de ter estado muito calor no início do ano, os primeiros dias do ano, fez com que eles se adiantassem. Portanto, agora está frio, mas se isto continuar assim, tempo de sol, de céu aberto, e basta vir um bocadinho de calor, que isto dispara logo, começamos logo a colher. Portanto, eu até não posso prever muito, porque o espargo reage mesmo muito à temperatura ambiente, mas eu acho que se calhar a partir de 15 ou 20 de fevereiro podemos começar a colher. Essa é a altura em que eles valem mais, não é? Acho que em França e em Itália valorizam muito o dia dos namorados, o 14 de fevereiro, não é? O espargo é um símbolo da virilidade. Exatamente. Dizem que o espargo é afrodisíaco. Sim, e que é nessa altura em que os preços são top, não é? Sim. São os mais elevados da campanha.
É porque ainda não há, lá está. Em França começam em março, Sim, e na Alemanha começam se calhar em abril, e por aí fora. sim, mas eles têm condições de forçagem muito, muito interessantes, não é? Sim, Que é sim, a cobertura do camalhão, a dupla cobertura, por aí sim, fora. sim. Sim, mas para ganhar precocidade a sério, nós com microtúneis nós conseguimos ganhar tipo 15 dias, mas para ganhar precocidade a sério temos que ir para a estufa e aí já estamos a falar de outro investimento completamente diferente. Claro. Tenho 2 hectares de terra agrícola com água de rega em Lousada. Quantas pessoas preciso para colher os espargos? Isto já respondeu. Em que datas é previsível que se inicie e termine a colheita? Bem, como eu já disse, se falarmos de um ano clássico, falamos Sim. de início da colheita, fim de fevereiro, início de março, e o fim da colheita lá para final de maio, início de junho. Isso são as datas clássicas. Poderá adiantar um bocadinho, poderá atrasar um bocadinho, mas é por aí. Ok. Tenho Isto estamos a espargos. falar de uma espargueira, estamos a falar de uma espargueira saudável, onde conseguimos fazer 3 meses de colheita, não é? Porque, ou de uma espargueira adulta, porque se forem espargueiras novas, não. Se forem espargueiras de primeiro ano ou de segundo ano, estamos a falar de 15, 30 dias de colheita, 45, 60 dias de colheita. Ok. Tenho espargos ML e outros XL. Sim. Quais os mais indicados para o nosso mercado? Pois era o que eu dizia há pouco. Normalmente em Portugal o XL não é apreciado. As pessoas gostam mais do, se calhar até diria do M e a seguir do L, e o XL já não. Claro. Mas neste momento a ideia que eu tenho é que ele é pago todo ao mesmo preço, não é? Pois, eu não tenho a certeza disso. Eu não tenho a certeza disso. Sim, eu disse. Não tenho a Ok. certeza disso. Qual a produção por hectare mínima que considera necessária para tornar rentável o seu projeto? Boa pergunta. Nós temos que andar sempre, isso são aí, tem 2 variáveis. Uma é a produção, a outra é o preço. Não é? Mas temos que andar sempre acima das 5 toneladas por hectare. Por hectare. Não. As toupeiras atacam as raízes? Atacam. Atacam. É assim, nós o ano passado vimos buracos de toupeira, e depois eu fui estudar o assunto para ver se tinha que me preocupar ou não, e realmente elas atacam. Agora, eu não posso dizer que nós tínhamos sentido o efeito disso, mas sim, elas andavam lá, ou eram toupeiras ou eram ratos, não sei bem, Pois mas aqui era também algum tenho, bicho. Como? aqui também tenho uma pergunta sobre ratos. Alguma vez tiveram problemas com ratos a roerem as raízes? Lá está, tivemos ano passado, vemos assim uns túneis a aparecer no chão, mas eu não sei se aquilo são toupeiras ou são aqueles ratos meios, acho que há uns ratos também assim meio debaixo da terra. Sim. Mas enfim, era um bicho qualquer roedor, isso era sem dúvida. Agora, eu não senti, a verdade é que no final do ano eu não senti quebra de produção, portanto não sei até que ponto é que isso foi danoso ou não para as plantas. Claro. Espero que não, porque também já não tem grande coisa a fazer. Sim, não é fácil controlar ratos. Não é, não é, não é. Recomenda a cultura do espargo, uma agricultura de part-time, para alguém como eu que termina o turno todos os dias às 14 horas? Depende do tamanho, depende do tamanho. Porque, mais uma vez, volto a dizer, a questão é o espargo, é a altura da colheita. E na altura da colheita, Sim. nós temos que ter uma dedicação maior à espargueira. Depois o resto podemos ir fazendo à vontade a partir das 2 da tarde, não tem problema nenhum. E se for uma coisa pequena, faz-se bem aos bocadinhos, todos os dias, não custa nada. Mesmo até tirar as ervas. Agora a parte da colheita
é que tem que ter mais atenção, mas tudo depende do tamanho. Se for uma dimensão, sei lá, eu diria 1000 ou 2000 metros quadrados, acho que sim, não vejo grande dificuldade. Já disse que no pico da colheita colhem 150 quilos por dia. Colhem com uma passagem ou com duas? Há dias que fazemos duas. Quando eles crescem muito depressa, temos que fazer 2 passagens por dia. Estamos a falar de, eu diria talvez que 10, 20 dias por colheita. Uma colheita para nós são 90 dias, mais ou menos. 90 a 100 dias. Desses, para aí uns 20, pelo menos para aí uns 20, temos que passar 2 vezes. E quando começam a colher, ou seja, o primeiro terço da campanha sim, e o último terço, quantos quilos é que, em média, será a colheita por dia? Eu diria que a média deve andar aí nos 50, 70, por aí. Ok. E agora tenho 2 perguntas sobre preços. A primeira é o que considera um bom preço de venda e a segunda é um bocadinho mais indiscreta, que pergunta qual é o seu preço de venda para percebermos. Bem, aí... Aqui é assim, aqui o que entender não responder, tanto faz parte dos agromeetings, as perguntas que o conferencista entender passar à frente está à vontade e diz, passo. Ao dizer isto está à vontade para responder. Não, eu aí fazia o seguinte, para começar, há uma... Enfim, vamos ver como é que corre, mas aí o que eu acho que se devia fazer era ir a quem compra e consultá-los e saber o que é que eles pagam, não é? Acho que esse é que é o caminho correto para fazer. Não me apetecia muito estar aqui a dar preços e depois qualquer dia vem-me cobrar porque é que não conseguiram valorizar os pares àquele preço ou porque é que conseguiram muito mais e eu sou burro, sei lá. É um bocado ingrato estar-me a pôr nessa situação, mas deixo já aqui um comentário sobre isso. Nós trabalhamos bastante com a Cooperativa de Felgueiras, que é um dos grandes compradores de espargos aqui na região e, portanto, nada melhor do que consultar a cooperativa e perceber em que condições é que os espargos podem ser vendidos. Até porque o preço varia em função de vários fatores, portanto, eu acho que o ideal era consultar o mercado e perceber o que é que eles têm para dizer sobre isso. Ok, obrigado. Quais as fertilizações que faz, quer no período de pré-colheita, quer no pós-colheita? Já falamos sobre isso também, a matéria orgânica. Isso, sim. Ok. Qual é o consumidor-alvo? O seu? O consumidor-alvo é assim, nós temos vários canais de escoamento. Temos as vendas diretas, nós fazemos bastantes vendas através das plataformas online e aí é direto ao consumidor final. Depois abastecemos também muita restauração. Normalmente a restauração que abastecemos é a restauração de topo, os restaurantes mais de estrelas Michelin e por aí fora. E depois também também fornecemos espargos a negócios locais. Aqui na zona de Guimarães e na zona do Norte temos algumas frutarias e alguns distribuidores locais que também nos compram espargos. Trabalhamos também, como eu disse há pouco, com a cooperativa de Felgueiras, que depois tem parceiros que se dedicam em grande parte ao mercado nacional, mas também à exportação. Há uma parte significativa que vai para fora. Há uma pergunta que... Portanto, o nosso cliente-alvo são vários, não é? Claro. É diversificado o vosso mercado. É bastante, ainda bem que é. E lá está, temos clientes que nos pedem os super fininhos, porque, sei lá, para meter nas pizzas é o melhor, que cortam aquilo fininho. Temos um restaurante italiano
que nos compra e que pede sempre aqueles mesmo mega fininhos que nem sequer dão para fazer molhos, porque partem aquilo e depois fazem nas pizzas. E temos outros restaurantes temos um restaurante no Porto que tem um chefe francês que me pede os super grossos porque não os consegue arranjar, porque no mercado nacional é difícil de arranjar. Lá está, porque há pouca procura dos grossos no mercado nacional. Temos de tudo. Eu fiquei... Diga, peço desculpa, que interrompi. Não, disse só, temos de tudo. Temos de tudo. Ok. Tinha aqui uma curiosidade que me ficou. Qual é que é a superfície da vossa exploração? Nós temos, no total, temos 4,5 hectares. Ok. Tá, obrigado. É possível cultivar espargos no Algarve? Eu penso que sim. Por que não? O importante para plantar espargos, para além daquilo que eu já disse, para além da questão do solo e etc., é haver inverno. A planta tem que entrar em dormência. E, portanto, onde é difícil cultivar espargos é nos trópicos, né? Que não há inverno, que é sempre quente. Mas é mais difícil, nunca digo que seja impossível, mas é mais difícil. Mas no Algarve, que eu saiba, sim, é perfeitamente possível. Uma das zonas que mais espargos produzem em Espanha é o sul de Espanha. Portanto, se no sul de Espanha se produz espargos, no Algarve também se produz com certeza. É preciso arranjar mão de obra, que acho que se aqui é difícil, lá então deve ser mais. Consigo conservar espargo em frio a 3, 4 graus e aguenta com qualidade 10 dias. Qual a sua experiência? A minha experiência, estamos a falar de conservar em casa no frigorífico ou estamos a falar de conservação industrial? Bom, eu vou partir do princípio que é em casa no frigorífico. Se for em casa no frigorífico... Não, deve ser... Bom, vou dizer as duas então. Para quem da ótica do consumidor, quando os espargos chegam a casa ou quando nós compramos espargos, se quisermos que eles durem o máximo de tempo possível, o ideal é metê-los dentro de um saco de plástico e dobrar o saco. Não fechar completamente, mas dobrar a ponta e metê-los no frigorífico. Porquê? Porque assim eles não desidratam, não perdem tanta umidade. Porque se nós os pusermos no frigorífico sem estarem dentro de um saco, eles vão começar o frigorífico é seco e, portanto, como não tem umidade, eles vão começar a perder, vão ficar moles, pronto, perdem características. E assim conseguimos aguentar espargos no frigorífico, eu não queria exagerar, mas 5, 10 dias à vontade. Em câmara frigorífica, com a temperatura e a umidade corretas, temos eu diria também a mesma coisa, 5 dias não mais, aí não é que eles se estraguem, mas temos que pensar que que eles depois vão para algum lado, não é? Vão ter que seguir uma cadeia qualquer de distribuição e, portanto, mais do que 5 dias é pedido demais, não é? Estamos a falar de um produto perecível, fresco. Claro. Eu deixei de o ouvir. Penso que aqui a minha ligação à internet que está fraca. O que é que não ouviu? Não havia parte final, mas se me estão a ouvir, portanto, certamente quem nos está a ouvir também ouviu, portanto não vale a pena repetir. Que erros cometeu na sua plantação e não repetiria? Se calhar se fosse hoje tinha posto ainda mais matéria orgânica. De resto, não sei. Há sempre surpresas. Aliás, posso dizer, nós quando plantamos as primeiras espargueiras, queríamos plantar num sítio. Isso foi tudo em ciclo corrido, não é? Tudo encomendado. É aqui que vamos plantar. Começamos a... Bem, essa primeira quinta, só para contextualizar, estava a monte. Portanto, tivemos que fazer um trabalho todo de limpeza, de tudo. Aquilo estava a monte há 10 anos, uma coisa brutal.
e tinha lá uma parcela que era perfeita. Depois começamos a fazer lá uns buracos e aquilo era só água. Portanto, de repente, tivemos que mudar tudo e plantar noutro sítio que não era onde nós queríamos plantar, à partida. Acabou por correr bem. Acho que se pudesse mudar alguma coisa, a longo prazo, a questão do compasso, não sei se não teria que ser um bocadinho mais largo. Vamos ver, o tempo dirá. É possível que venha a ter que arrancar uma linha em cada duas para poder depois andar lá com as máquinas, vamos ver. E depois a matéria orgânica talvez tivesse posto mais um bocado de matéria orgânica. Porque quando eu percebi, o espargo gosta de matéria orgânica, ok, eu na minha loucura deitei muita, foram tipo 40 toneladas por hectare. Mas entretanto percebi que se tivesse deitado 80 não tinha feito mal, tinha sido melhor. Ok, obrigado. Nós estamos praticamente no término desta conferência e nesta altura eu costumo pedir ao conferencista que faça um resumo para a memória futura entre o que apresentou e as questões colocadas. Sim. Que pontos é que nós devemos reter? Bom, nós tivemos aqui 1h30, o tempo passou a voar literalmente. Foi muito rápido, parece que foram 10 minutos. Foi ótimo para mim ter estado aqui a falar um bocadinho sobre espargos. Tivemos a oportunidade de conhecer um bocadinho daquilo que são as nossas espargueiras. Trouxe umas fotografias das várias fases, desde a plantação até ao corte da rama, digamos assim, e para dar a conhecer às pessoas aquilo que é uma espargueira, para quem não conhece, e falar um bocadinho das nossas práticas enquanto produtor de espargos e partilhar um bocadinho essa experiência. Entretanto, depois tivemos várias perguntas interessantíssimas que foram desde a parte técnica até à parte comercial, passando pela fertilidade, pelas condições ideais para a produção de espargos, todas perguntas interessantíssimas e pronto, e por fim chegamos a este momento em que estamos prestes a terminar e resta-me acabar como comecei, a agradecer o convite ao José Martino e à Espaço Visual para poder estar aqui convosco. E agradecer a todas as pessoas que nos acompanharam, que nos estiveram aqui a ouvir e a interagir através do chat, porque foi muito bom mesmo poder estar aqui a partilhar. Outra coisa que eu queria só dizer é que quem quiser saber mais um pouco sobre nós pode ir à nossa página do Facebook ou do Instagram. No Facebook é Espargos Verdes, só escrever Espargos Verdes, aparece logo. No Instagram é também @Espargos Verdes. Portanto, aí vão logo ver, aparece logo a minha cara lá com uns vídeos, que eu às vezes faço uns vídeos sobre os espargos, tem lá muito mais informação e se calhar com mais algum detalhe do que falamos aqui, que eu vou sempre fazendo vídeos e postando. E pronto, é uma maneira de quem nos quiser poder seguir-nos e estamos sempre disponíveis para dúvidas que tenham, podem escrever à vontade. Às vezes podemos demorar mais um bocadinho a responder, mas acabamos sempre por responder a tudo. E pronto, e era isto que eu tinha para dizer para terminar. Espero que tenham gostado. Pedro, gostámos imenso. Pedro Martins da Costa, muito obrigado. Foi um momento espetacular. É isto que nós pretendemos nos agromeetings, é termos conferencistas que aceitem o desafio de expor as suas experiências e opiniões, e portanto isso é que é único e importante, e é esta partilha. Agradeço aos participantes que estiveram connosco, peço desculpa às dezenas de perguntas que ficaram por responder, mas outras oportunidades existirão. Nós cá continuaremos na próxima quarta-feira com outro conferencista e um outro tema. Até lá, um grande abraço e uma boa noite. Muito obrigado. Muito obrigado a todos. Muito obrigado. Deus. Até à próxima. Deus.